Boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo o teste de um testador que eu fiz para testar o pico de ruptura de tensão de FET IGBT. Aparelhinho bem simples, o esquema elétrico bem fácil de fazer. Esse aparelho tu encontra até na internet, geralmente no AliExpress, e ele está em torno de uns R$400. E baseado na estrutura que eu pesquisando do funcionamento dele, eu criei um. A gente usa um multímetro na escala de 1000 volts DC. Aí a gente faz os testes de ruptura para ver se realmente o MOSFET ou IGBT ele é compatível com o que o vendedor principalmente especifica. Se é falso, o problema hoje em dia é dos componentes falsos. E aí com esse aparelhinho a gente faz o teste realmente se a tensão do datasheet dele é funcional, é verdadeiro ou é falso. Porque o que acontece? A gente pode usar esse aparelho aqui, né, para medir se o FET, por exemplo, tá bom. A gente coloca aqui, aciona e ele marca ali, né? NMOSFET, RDS, tensão dele de trabalho, tudo certinho. E aí, como saber se realmente ele está funcionando, se tu vai colocar no aparelho e ele vai funcionar? Com esse aparelhinho aqui a gente faz esse teste certinho. Por exemplo, aqui a gente tem um FET 18N50, FETzinho 18N50, não estou conseguindo focar. 18N50 pelo datasheet nele é um FET de 500 volts, né? A gente coloca aqui no aparelhinho, aí lá no multímetro, a gente ativa ele e ele dá a tensão de 560 volts mais ou menos, que é a tensão próxima de trabalho dele, 500 volts. Funcionamento perfeito. Aí a gente tem outro FET aqui, um 14NK60, que é uns 600 volts, né? Coloca aqui no aparelhinho, faz a mensura, perfeito, funcionando. Saber se é 600 volts mesmo, vamos colocar aqui no aparelho, tá lá, ó, 614 volts, funcionando perfeitamente. E aí que tá o pulo do gato que eu quero chegar, ó. Aqui eu tenho um IGBT, tá horrível, não dá pra ver. Mas é um 30J127. O 30J127 ele é um IGBT, né? IGBT. Ó, IGBT, gate, emissor, coletor, tudo beleza, marcando certinho. Mas ele é um FET, um IGBT de 500 volts por 200 amperes. Vamos colocar no aparelhinho aqui. Geralmente IGBT a gente usa no quê? Nas TVs de plasma, né? Que tem uma tensão corrente alta. Se tu usar um IGBT que é falso, ele não bate no datasheet, na especificação, o que vai acontecer? Colocou, estoura, queima ele, queima tudo o resto. O aparelhinho aqui, olha ali, ó, 303 volts o pico de tensão dele. Aí tu compra uma porcaria dessa aqui, coloca no aparelhinho no outro, dá que é o IGBT, tá funcionando tudo. Aí tu coloca na TV, estoura na hora.
componentezinho que aparentemente vende como original, ó, de um Texas. Tá dando isso aí. Tem um outro aqui que tá com o mesmo problema. Foi comprado um outro GBT, um FGPF 4536. Também não tá batendo, tá dando em torno de 150 volts, que ele é para 300 volts. Então a gente tem esse problema. Ó, outro, ó, 30J127. Vendido original. Coloca no aparelho. Nesse testadorzinho aqui. Bate certinho com a IGBT. Ó, IGBT, tensão, gate, coletor, emissor. Aí colocava na TV lá, tudo certinho, meio-dia. Uns estouravam na hora, outros davam um tempinho, entrava em curto. E eu não sabendo o que fazer para resolver. Até que eu consegui criar isso aqui. Olha, 286 volts. Entende? O grande problema hoje em dia que a gente encontra é isso, o componente falsificado. A gente não consegue nem confiar em vendedor que diz que é o componente original. Então tá aqui um testadorzinho simples, né? Uso um multímetro aqui para fazer a tensão. Regula ele aqui a tensão. 900, 800, geralmente tu pode deixar sempre, eu deixo sempre na faixa de tensão próxima dos 1000 volts, não passando também, né? Porque por mais que ele trabalhe com uma corrente baixíssima, mas é bom não ultrapassar a faixa de tensão do multímetro. 950 volts, 960 volts tá bom. E aí tu faz esse teste. Quem quiser aí eu posso deixar, me chama aí no privado aí que eu mando o esqueminha elétrico, é bem simples de fazer. Precisa só de um... Tu pode fazer ele portátil, eu nesse caso aqui eu fiz ele alimentado na tensão de 220 normal. Usei uma fontezinha 12 volts, um transformador de 12 volts para 220, que é o que precisa. Um CIN555, um transistor tipo 31, tipo 35, tipo 41. Capacitores de 1 kV por 102 por 1 kV, que vai ser o esquema do quadruplicador de tensão. E aí tu consegue criar um aparelho que tu consegue medir certinho se realmente o transistor ou o MOSFET ou IGBT ele tá batendo conforme o fabricante descreve. Olha, 30J127 dando 286 volts de tensão de pico do trabalho. Valeu, galera. Um abraço.